Olá, olá pessoal do Farol Brasil. Eribaldo Maia começando mais um Dialética do Pop e hoje a gente vai dizer que o Brasil pode até ser intancável, mas ele é fértil e é muito fértil. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de chegar junto no canal Brasil, se inscrevendo, ativando o sininho. Vamos fazer essa comunidade crescer e também chegar junto no Clube de Membros, porque o seu apoio é fundamental para a gente continuar o trabalho que tem sido feito aqui e também chegar nos 500 mil inscritos até o final do ano. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, a gente vê muito na internet circular memes do o Bostil é intancável, falando do Brasil, de que o Brasil é intancável, de que só acontece desgraça. Eu mesmo, muitas vezes, falo, meu Deus do céu, é impossível aguentar o Brasil. O Brasil é só desgraça, e não é só desgraça feito a alguns outros lugares que a gente vê, mas assim, é só desgraça num nível que beira a caricatura da desgraça, sabe? Uma coisa meio Wilker Leão debatendo com o Jones, assim, um constrangimento aterrador. Mas dito isso, é importante a gente entender se no meio dessa desgraça, se no meio disso intancável, dessa podridão, dessa imundície, dessa desgraceira, desse lamaçal que é o Brasil, se a gente não consegue encontrar alguma coisa da qual floresça a esperança de um país diferente. E a verdade é que quem nos ensinou de maneira brilhantemente, obviamente tinha que ser nós pernambucanos para fazer esse ensinamento, de que de onde menos se espera, de onde muita gente só vê sujeira e lamaçal, surge a criatividade e a potência da força estética e política do povo brasileiro, foi o movimento Mangue Beat. A revolução dança. A revolução é como lambada e a gente dança quando vê, é o que diz Chico Science numa das suas mais importantes músicas. Chico Science, ele é muito mais do que um poeta, um escritor, um organizador de um movimento político e cultural das cidades da região metropolitana do Recife, mas ele é um criador de slogans, no sentido leninista do termo, praticamente. Ele fazia mantras sujos saídos da lama do mangue, da percussão marcada da cultura afro-recifense, afro-pernambucana, por exemplo, do maracatu. A fome, portanto, se torna não uma estética para ofuscar a miséria e despolitizar a realidade, mas pelo contrário, para mostrar que da fome se pode sim pensar. Quem tem fome pensa e pensa demais, vai dizer Josué de Castro. O movimento Mangue Beat nasce no final dos anos 80, início dos anos 90 do século 20 e nasceu da necessidade de inventar um futuro em meio ao apodrecimento urbano da qual vivia Recife, uma das cidades mais pobres e desiguais do mundo, uma das capitais mais pobres e desiguais do mundo. E a sua força estava em justamente ser uma revolução sem cara de revolução, mas que exatamente por isso produzia o choque que Recife precisava para desentupir as suas artérias criativas e imaginativas. A estética do choque era também uma estética no corpo, que tomava conta do corpo com as batidas marcadas do maracatu, e a política se fazia a partir da escuta, da dança do ritmo marcado, da sobrevivência em meio a uma capital que apodrecia, transformada em som. O Recife dos anos 90 era um Recife de fome, de exclusão, porém de potência latente. Enquanto uns só viam a fome e a exclusão em um bando de miseráveis da qual dali não saía nada, Chico Science viu a latência, a potência criativa, ele e outros nomes do movimento mangue, como Fred 04, Gilmar Bola 7 e assim por diante. A realidade da cidade de Recife nos anos 90, como a gente falou, era uma realidade de uma zona de abandono.
muitas palafitas em cima de mangues e rios e estuários se concentravam nas populações ribeirinhas que eram marcadas pela fome endêmica, do desemprego estrutural, da informalidade já crescente naquela época e de uma urbanização extremamente desigual, fazendo com que essa cidade, marcada por enclaves de rios e massas marginalizadas, criasse um cenário único, de quase que de uma distopia, produzindo isso que Chico Science chama de manguetown. A mistura do mangue com a pauperização que esse modo de vida excludente e brutalmente violento que se dava na cidade de Recife produziu. Essa violência estrutural do Estado, a ausência de políticas públicas que deixavam as massas marginalizadas à mercê da fome, da podridão, da imundície que aparentemente se fazia ver. Porém, era exatamente essa lama, essa aparente imundície que também se tirava a não só a parca sobrevivência dessas pessoas, mas uma cultura extremamente pulsante, rica e viva. Afinal de contas, o mangue é vida. Era um cenário de fim de mundo, como vai dizer Chico ao se relacionar com Josué de Castro, geógrafo pernambucano que é uma das figuras centrais de influência para o movimento Mangue Beat. E, portanto, há uma fervura subalterna, onde as borbulhas do mangue representam, de certa forma, o incômodo dessas pessoas que também borbulhavam no mangue. O que parecia morto, apodrecido, fedorento e invisível era, na verdade, fertilidade, a pulsão de matéria orgânica que se reinventa para manter vivo o mangue, os rios, o mar, o ecossistema de uma cidade que tentava sufocar esse mesmo ecossistema. E é aí que a revolução que se marca como lambada começa. Não no palanque, mas no batuque que produz e que produziu a cultura popular de Recife. Recife foi tentado ser sufocado, mas os corpos continuavam tocando seus instrumentos e dançando. Isso é resistência que o movimento Mangue Beat elevou a uma potência única na construção estética da sua própria marca artística. Josué de Castro, que ficou marcado na geografia e que era médico e um pensador incrível aqui de Pernambuco, que eu acredito que o Brasil devia dar muito mais valor do que dá a Josué de Castro, disse com todas as letras que a fome não é um problema natural, é um problema político e, portanto, uma ordem da escolha política e dos conflitos políticos da nossa sociedade. Em obras como A Geografia da Fome, um clássico sobre esse tema, ele denuncia um projeto de exclusão do Nordeste dentro do processo de desenvolvimento das regiões do Brasil, assim como a invenção da carência e da pobreza como uma espécie de modo de dominação sobre as pessoas mais pauperizadas e que mais necessitam. A fome, portanto, não é só a desnutrição do corpo, mas é uma capacidade simbólica de você sujeitar um grupo social, uma parcela da população, mantendo-a sob a condição da fome. Mas o que Chico, de certa forma, e o movimento Mangue Beat fizeram é entender essa leitura e estender essa leitura para o campo estético. Transformar essas intuições de Josué de Castro em estética, em obra de arte. Então, ele vai dizer que a fome deforma a linguagem e é justamente por deformar a linguagem que a fome se torna um ruído social, um microfone chiando, um maracatu elétrico, de uma eletrificação quebrada, porém que produz algo. A fome não imobiliza o miserável na condição de miserável, de submisso e de sujeitado a esses que fazem da fome um instrumento de imobilismo político daqueles que estão subjugados à condição de fome. Mas ela pode ser uma força revolucionária que faz da fome o próprio conteúdo de revolta e de rebelião política que faz com que as pessoas se revoltem diante da sua própria situação. E, portanto, a política, assim como a estética, é criação. Vai dizer Josué de Castro de um lado, Chico Science de outro,
transformar a carência, a pobreza, não é algo positivo para ocultar os dilemas políticos dessa mesma fome, mas fazer da fome um projeto de criação e de rebelião popular na política e na arte, na política e na teoria, como fizeram Nação Zumbi, como fez Chico Science, Fred 04, Josué de Castro e assim por diante. O mangue, esse lugar, esse ecossistema maravilhoso que corta boa parte da cidade do Recife, mesmo que as partes que já estão aterradas eram mangues muitas vezes, é o lugar que muitas vezes era visto nos anos 90 como um lugar de podridão, um lugar de fedentina, né? Afinal de contas, como diz Chico Science, Recife acordou com a mesma fedentina do dia anterior, pois somos marcados pelo mangue. Porém, essa podridão e essa fedentina faz com que o mangue seja, para Chico Science, muito mais do que uma metáfora e uma analogia. Ele é um ambiente concreto, simbólico e radical. Eles são as veias que alimentam e que nutrem a cultura e o povo mais pobre, mais miserável, mais excluído de Recife. Ele é uma zona de transição. Ele vive em fronteiras entre a terra e a água que se transforma em lama. Ele é riquíssimo em nutrientes, mesmo sendo escuro, denso e fédido. Ele é um espaço de decomposição, mas também o berçário da vida. O mangue, ele é fronteira. E por isso, por ser fronteira, ele é extremamente vivo. E Chico Science transforma o mangue em filosofia. Da lama ao caos e do caos à lama. Ou seja, o mangue é revolução ecológica, é revolução estética, mas é símbolo de um povo que, por ser miserável e jogado à marginalidade, não se reconheceu na posição de um povo improdutivo. Era um povo pulsante do ponto de vista cultural, criativo e estético. A vida nasce do que é descartado, a criatividade brota da mistura, da contradição, da sujeira. A cultura popular, negra, indígena, periférica se torna revolução latente, onde a antena parabólica enfiada no mangue nos apresenta que não é somente, portanto, essa cultura popular recifense ligada às influências afro-indígenas, do mangue, do povo que vive em torno do mangue, das águas que cortam Recife, mas também existe a questão da técnica. Portanto, o movimento Mangue Beat, ele é insurgência estética e insurgência política. O manifesto Mangue Beat, Caranguejos com Cérebro, nome genial dado por Fred 04, que escreveu o manifesto Mangue Beat e que retrata bem como o recifense pobre se sentia dentro daquela situação de viver cercado de águas, de mangues, de lamas, etc., como verdadeiros caranguejos com cérebros. E que marca um importante marco do pensamento brasileiro, mas também da cultura brasileira, da construção estética brasileira. Ele propõe que um Recife que pensa a si mesmo desde a margem e que assuma essa marginalidade como um elemento central da construção do seu pensamento. Portanto, ele convoca essa mistura entre o local e o global, que Recife constantemente se dá conta e se coloca e se entende, se compreende, porque a gente, além de estar no sul global, a gente ainda está na periferia da periferia, pois dentro do nosso próprio país nós somos periferia, mas que exatamente por essa condição e exatamente por essa condição de vivermos dentro do mangue é que a gente pode usufruir de toda a riqueza e de toda a produtividade que é o próprio mangue. Somos caranguejos dos cérebros, com cérebros, e nos alimentamos da riqueza de nutrientes que esse mangue, que se chama Recife, fedorento, lamacento, nos oferece. Aponta para a arte como uma forma de sobrevivência crítica e como uma forma de ressuscitar a partir de um choque a política como um todo. E tudo isso era, de certa forma, uma revolução estética, cultural, magistral. Mas não aquela de partidos e palanques. Uma revolução improvisada, porém sensual, caótica, rítmica, onde cada compasso e descompasso estiado era uma recusa a um silenciamento que era constante, onde o batuque
era mais subversivo do que vários comícios. A Manguetal é um projeto de Brasil. O Mangue Beat é a revolução da Manguetal para um Brasil melhor. Um Brasil que assume a sua própria lama, a sua própria criatividade. Um país em que a estética popular, a pobreza, as nossas mazelas não são mais vistas como aquilo que nos faz não encarar o Bostil ou tornar o Brasil intancável, mas dar corpo político, desinvernizando essa aparência institucional da política que quer tornar o Brasil um país que ele não é. Nós somos um país onde o nosso povo leva a churrasqueira para a praia, a gente tem pobreza, a gente tem um monte de coisa ruim, mas é a partir daí que a gente vai produzir algo incrivelmente único, incrivelmente rico, incrivelmente poderoso. E, portanto, ao invés de a gente virar as costas para isso que a gente diz ser intancável, a gente deveria fazer o contrário. A gente devia abraçar o Bostil. A gente devia tancar o Bostil, que é o nosso país. Tancar, por assim dizer, a nossa lama. A lama que produziu a Manguetal e a Manguetal que produziu o Mangue Beat. Chico Science nos diz, no monólogo ao pé do ouvido, que a revolução é como lambada e a gente dança quando vê. E essa é a verdadeira chave. A verdadeira mudança não é anunciada com holofotes ou através de um grande manifesto racionalista e esse tipo de coisa. Mas ela se infiltra no ritmo, nos cheiros, nos gestos inesperados de quem sobrevive dançando, de quem sobrevive criando a partir daquilo que a sociedade vê e olha como podridão. O Mangue Beat nos ensinou a enxergar a realidade como potência política, mas também como potência estética. E a partir da criação estética, dizer para as pessoas que aquilo que elas vivem pode ser incrível, pode ser uma produção única, rica, bela, impressionante, e que por isso vale a pena tancar as lamas da Manguetal. A fome se torna somente estética nas diversas retratações da fome vistas por olhos de um burguês qualquer ou outro. Mas ela se torna potência criativa pelos próprios faméricos, pelas próprias pessoas que, saindo da condição de assujeitados pela fome, se tornam sujeitos, agentes da cultura, da política, da arte, da estética. A sujeira é o solo da criação da nossa revolução das lamas, da revolução dos caranguejos. Josué de Castro nos deu o mapa. Chico Science transformou esse mapa em som, dança e manifesto. E talvez o que a gente precise mais do que nunca para o Brasil é entender um pouco das lições e também dos problemas que tiveram essa revolução na Manguetal, que pariu e fez surgir o Mangue Beat. O Brasil fede. O Brasil pode até ser quase intancável, mas ele é fértil e bonito como a própria natureza. Afinal de contas, é da lama que brotam as verdadeiras revoluções, e não dos castelos, dos prédios espelhados, das ruas enxutas e das calçadas bem feitas. É da lama que brotam as verdadeiras revoluções. Não as que imitam o centro, mas as que mudam tudo pela margem, pelas lamas da Manguetal. E aí, caranguejos com cérebro, vamos embora para Manguetal.